Olá, muito bom dia, feliz sábado para você. É um prazer estar aqui nesse dia de adoração especial. Você que está em casa, você que está na igreja, você que está em outro ambiente qualquer. É muito bom saber que você está conectado para adorar o nosso Deus nesse dia maravilhoso, o dia do Senhor, o Santo Sábado. E logo para dar início a esse culto e a esse programa especial, eu quero convidar você a orar comigo. Vamos conversar com Deus. Querido Pai Celestial, muito obrigado por esse momento tão importante. Abençoa tudo que vai acontecer aqui, especialmente a exposição da Tua Palavra com o pastor Ayrton. Em nome de Jesus, amém. 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 Eu não estou sozinho, estou bem acompanhado. Aqui do meu lado eu tenho dois pastores que são muito especiais. O pastor Carlos Campitelli, que é líder dos jovens para toda a América do Sul, e ao seu lado e ao meu lado está o pastor Rafael Rossi, que é o nosso líder de comunicação para toda a América do Sul. Pastor Campitelli, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, feliz sábado, pastor Luiz, e a todos que assistem essa programação, uma alegria estar juntos. Maravilha, o prazer é todo nosso. Pastor Rafael Rossi, muito bom dia, feliz sábado. Feliz sábado, pastor Luiz, pastor Campitelli, você que está nos acompanhando aí em diferentes lugares. É muito bom a gente poder estar junto aqui, pastor Luiz, num momento muito singular, muito sensível para as pessoas, e a gente abre a palavra do Senhor para levar esperança para esses corações. Com certeza, pastor Rafael, pastor Campitelli, nós temos aqui do nosso lado, você tem aí, pastor Campitelli, o álcool gel, e nós vamos higienizar nossa mão agora, né? Obrigado. Eu vou fazer aqui na minha também, justamente porque nós temos que cuidar da saúde física e da saúde espiritual também, é ou não é? Bom, nós vamos então já dar sequência a esse bate-papo para esclarecer algumas coisas. Pastor Rafael Rossi, uma pergunta, já que você é o líder de comunicação, envolve a web, envolve tudo isso. Fala para nós, essa semana atípica por causa de todo esse contexto do coronavírus, a igreja está muito presente nas redes sociais, na televisão, e algumas igrejas, inclusive, estão fazendo seus cultos online. Explica para a gente por que isso, o que está acontecendo, o que vai acontecer em relação à comunicação. Sem dúvida, pastor Luiz. Nós estamos vivendo alguns dias assim de muita preocupação, de muita incerteza, de muito medo com aquilo que vai acontecer. E de uma hora para outra, a área de comunicação da igreja assumiu um protagonismo gigantesco, porque em vários lugares aqui do Brasil, por exemplo, nós tivemos templos fechados por autoridades governamentais que recomendaram que as pessoas não se reunissem, que evitassem aglomerações pelo medo do coronavírus. E com isso as pessoas perderam o acesso ao templo, mas o que nós precisamos fazer foi criar uma estratégia para que a igreja continuasse presente na vida das pessoas. Nós estamos trabalhando com a ideia de que você é um cristão, é um adventista, se tem templo e se não tem templo. Se você tem igreja ou não tem igreja. Agora, pastor Rafael Rossi, a sua explicação está muito clara. Eu acrescentaria uma pergunta para você continuar. Depois que passar essa epidemia, essa crise, os cultos voltarão ao seu normal ou qual é o plano? Esse é o ponto, pastores. Então, ou seja, houve então esse surto, essa pandemia decretada pela Organização Mundial da Saúde, nós tivemos que diminuir a frequência a lugares públicos e os templos acabaram sendo afetados. Mas vejam, essa é uma situação emergencial para um momento específico da história que estamos vivendo. Nós não queremos que a comunicação substitua aquilo que é o templo. A igreja real acontece no dia a dia lá dentro do templo. Quando eu abraço, sou abraçado, quando eu aconselho, sou aconselhado, quando nós adoramos juntos, quando estamos participando do serviço e da comunhão como uma família. O que estamos vivendo agora é apenas um momento especial para a situação que o planeta todo está enfrentando e que tão logo volte à normalidade, nós voltaremos a frequentar os templos. Um exemplo que estamos fazendo como parte comunicação da igreja é a alteração da grade da TV Novo Tempo. Nós estamos aqui entrando num programa atípico, num horário que não é usual para esse tipo de programa. Especial, né? Exatamente. Para ser um substituto àqueles que estão impossibilitados de voltarem ao templo. E eu sei que tem muita gente, pastor Luiz, que está sentindo assim, a igreja, eu gosto tanto, mas tranquilo, o sábado porque não é sábado. Tranquilo, porque, pastor, Deus abre portas, né? Sem dúvida. Pastor Rafael, já eu volto a falar contigo, muito obrigado pela explicação, mas pastor Campitelli, você está aqui, você é o líder dos jovens, me fala sobre dois grandes eventos, o Global Youth Day e também o culto dos jovens, que você tem alguma novidade aí para nos contar. Exatamente,
hoje, o Dia Mundial do Jovem Adventista, e quero aproveitar também a mandar um abraço, uma saudação especial a todos os jovens, a mobilização que sempre tem. E este ano tivemos que mudar um pouco a maneira, claramente, pela situação que estamos vivendo, e adaptamos realmente as ações que estamos realizando. Sempre nas ações nas ruas, de bem, para sendo os pés, as mãos de Jesus para outras pessoas. E agora queremos continuar fazendo, mas via internet ou com contato menor nesse período especial. E por isso que lançamos desafios para ajudar os velhinhos nas ruas, fazer as compras, ajudar nas farmácias, um movimento boa, de oração gigante também, doação de sangue através do projeto Vida por Vidas. Todo ano a gente doa sangue de maneira especial, nos aglomerando, indo de maneira individual, e várias ações para celebrar o Dia Mundial do Jovem Adventista, mas também fazendo de maneira por internet, e dessa maneira também sendo uma bênção para a vida das pessoas. Hoje à tarde, pastor e convidados, nós vamos ter um culto especial de celebração online. Nós chamamos de culto jovem. Então, 17 horas. Vai ser uma live. Exatamente, vai ser uma live de 17 pastor horas. Rafael, a comunicação fazendo essa ponte, né? Exatamente. É o momento que a igreja precisa usar a comunicação para poder levar adiante os projetos, porque nada parou, pastor Luiz. Como disse o pastor Campitelli, nada parou. Então vai ter o JA, vai ter o JA hoje às 5 da tarde. Nós não estamos cancelando nada, nós estamos só adaptando o formato que estamos fazendo o programa. E aproveitando, obviamente, os meios de comunicação. Então, 17 horas, culto jovem especial, com um momento especial. Abriremos a palavra do Senhor também, como sempre fazemos em um culto jovem. E também a interação das atividades, ações que os jovens fizeram via internet e foram uma bênção para a vida de outras pessoas. Como que será, pastor Campitelli, essa ação, esse trabalho que você está mencionando como ações jovens? Exatamente. Todo dia nós temos um desafio especial. Isso vai não somente pelo Dia Mundial. Durante várias semanas nós estaremos incentivando os jovens. Por exemplo, neste sábado, obviamente nós vamos ter a celebração do Dia Mundial, mas tivemos ações, por exemplo, relacionadas a se você está na tua casa, então junta roupas que você tem para poder doar no futuro quando você esteja saindo da sua casa. Então, não fez ação no sábado, então vai fazer proximamente. Vamos espalhar conteúdos na internet, sermões, boas mensagens e também aproveitar esse tempo para boas leituras e ações de bem através da internet. Fantástico, fantástico. Tudo isso nós vamos ter então no Culto Jovem, 17 horas, através das redes sociais do Ministério Jovem e também Adventistas Brasil. Vamos celebrar em grande e também espalhar a esperança, viralizar a esperança. Que maravilha, que maravilha. Eu cuido. Aí, gostei da sua camiseta, eu cuido. Parabéns, obrigado, pastor Campitelli, obrigado, pastor Rafael. Já já a gente continua um pouquinho mais, mas eu quero dizer para você, meu amigo, meu irmão, que está nesse culto especial, de adoração especial, que hoje algo grande vai acontecer na sua vida, uma bênção especial de Deus vai estar sobre o seu coração. Fique ligado, fique atento, ouça cada detalhe, porque agora é o momento de adoração. Nós temos uma mensagem, um testemunho bonito sobre fidelidade, a gente chama de provar e vede, e você vai ver que Deus é extraordinário. A juventude dedicada, levando uma mensagem de fidelidade, de obediência e de adoração. Assista aí, a gente volta já já. Provai e vede. História de hoje: Juventude dedicada. Participar de um projeto missionário era um sonho antigo e a oportunidade surgiu exatamente no momento em que eu me preparava para fazer um doutorado. Eu tinha sido aprovada em 2 concursos públicos e estava sendo convocada para tomar posse, mas eu decidi ser fiel ao compromisso feito com Deus de servir a igreja num projeto Um Ano em Missão. O projeto Um Ano em Missão me proporcionou muitas oportunidades de servir a Deus à comunidade, como no processo de revitalização da igreja de Timbaúva, com ações voltadas para fortalecer os membros e ainda conquistar novas pessoas para Cristo. Por ser uma comunidade muito carente, nosso principal projeto é a Feira Solidária. Após a arrecadação, nós separamos os alimentos em kits e distribuímos às famílias, que nos procuram todos os domingos.
nós cadastramos essas famílias para acompanhá-las mais de perto e ter a oportunidade de ajudá-las em outras áreas. Através desses contatos, nós as visitamos em seus lares, estudamos a palavra de Deus e oramos com os interessados. Atualmente, 44 pessoas estão fazendo o curso bíblico, sendo que 10 pessoas já estão preparadas para o batismo. Nós também vimos a oportunidade de trabalhar com um grupo de crianças, contando para elas histórias bíblicas, e incentivando o estudo da palavra de Deus de uma maneira descontraída. Nós ainda acompanhamos várias outras atividades do Humana em Missão no Centro de Vida Saudável. Nós oferecemos vários serviços à comunidade, como aulas de espanhol, inglês, pequenos atendimentos na área da saúde, como medição da glicose, pressão arterial e circunferência abdominal. O espaço oferece uma boa estrutura para aulas de culinária no projeto Medida Certa, onde os interessados tomam conhecimento de como preparar uma alimentação saudável. Em outros centros de vida saudável, além de oferecermos à comunidade atividades físicas saudáveis, nós participamos das aulas de Pilates, com o objetivo de nos aproximarmos ainda mais das pessoas. Atualmente, somos 17 participantes do Humana em Missão aqui em Porto Alegre. É com esse grupo de jovens que estamos realizando nosso grande sonho de participarmos da pregação do Evangelho, utilizando o vigor da nossa juventude. Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia, Paraguai, Ecuador, Chile, Peru. Somos parte do exército final que uma vida em missão vai entregar para a última mensagem anunciar que vais voltar. Ao servir, aprendi lições de amor ao próximo e do poder transformador de Cristo na vida das pessoas. As experiências vividas no campo missionário têm me ajudado a ter um relacionamento mais íntimo com Deus, e Ele tem me ensinado a ter compaixão pelas pessoas que precisam de salvação. Jovens, busquem a Deus e decidam viver o que Ele tem planejado para vocês. Aproveitem os melhores dias de suas vidas, servindo ao Senhor. Tenha certeza que Deus cuidará de você e te usará de uma forma poderosa. Provai e vede. A vitória certa está. E então, gostou da experiência da jovem Bruna? Agora eu os convido a participar desse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Deus seja louvado por esse lindo testemunho e por essa mensagem de fidelidade que acabamos de ver. Bom, agora eu tenho a alegria de receber aqui o meu amigo pastor Boger, que é o líder do Ministério Pessoal da Igreja Adventista para toda a América do Sul. Pastor Boger, seja muito bem-vindo, feliz sábado. E eu queria te fazer já uma pergunta, já na sua saudação inicial. A pergunta é a seguinte: existem várias formas de adoração. Quem sabe você poderia falar uma delas? Pastor Luiz, a nossa adoração, ela não depende de circunstância alguma e de lugar também. Nós somos fiéis sempre, independente de aonde estejamos. Independente de crises, do que passamos. Em qualquer lugar, em qualquer momento, nós somos sempre fiéis a esse Deus. Como os 3 jovens hebreus lá em Babilônia foram fiéis diante de uma situação de crise. Exatamente. Pastor Rafael Rossi, é interessante o que ele falou, não importa o contexto, a crise, o vírus, não importa, temos que ser fiéis. E nesse momento, pastor Luiz, quando a gente está passando por crises, é onde mais se requer fidelidade. E a fidelidade é uma forma de adoração? Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, há muitas pessoas que estão preocupadas com relação à nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas, porque não tem mais o templo para ir levar. Veja só, amigo, amiga que está nos acompanhando aqui, o momento do recolhimento do dízimo e da oferta no templo, na verdade, não é onde acontece a adoração. A adoração começa lá em casa, quando você separa o recurso daquilo que Deus te deu, quando você determina ser fiel a Ele, deixando para o Senhor aquilo que pertence ao Senhor, que é o seu dízimo. E como gratidão, a oferta,
como um reconhecimento a tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, você separa a sua oferta, o seu pacto, aquilo que está dentro do seu coração, de acordo com aquilo que você determinou em sua adoração. Ou seja, se eu não tenho um momento de adoração no templo, da fidelidade, do dízimo, da oferta, isso não quer dizer que ele não deve existir, pastor Luiz. Com certeza, é verdade. A adoração, vocês dois comentaram muito bem, passa pela leitura da Bíblia, pela oração, pelo louvor, pela fidelidade, dízimos, ofertas, tudo isso faz parte, são formas de adoração. Agora, dúvida. pastor Rafael e pastor Boger, nós temos visto nesse período de crise, até mesmo algumas pessoas por aí, não é o caso nosso aqui, mas por aí, né, aproveitando esse momento e quem sabe até tentando vender alguma coisa e fazer uma barganha. O dízimo e a oferta, a fidelidade não é para isso, né? Não, de forma Não alguma. é uma troca, né? De forma alguma, eu não estou negociando com Deus no dízimo na oferta, é o meu reconhecimento por aquilo que Ele já fez, é a minha devolutiva ao Senhor. E deixa eu só dizer uma coisinha importante para quem está nos acompanhando, pode circular aí pela internet, ou por redes sociais, pelo WhatsApp, alguns números de contas bancárias para você depositar seu dízimo e sua oferta. Tome muito cuidado, não faça nenhum depósito em contas que você encontra por aí pela internet ou que te pede pelo WhatsApp. Cheque, confira, especialmente com o tesoureiro da sua igreja, ou faça contato com o pastor da sua igreja para ver se o número é exatamente esse. E tem uma outra ferramenta, uma outra facilidade que você pode usar para o momento de adoração, que é o uso do aplicativo 7Me, pastor Luiz. Uhum. É um aplicativo completo, que tem várias ferramentas para você que acompanha e que frequenta uma igreja adventista do sétimo dia, e de maneira específica há ali uma opção para você dizimar e ofertar. Pastor Boger e pastor Rafael, o 7Me, pastor Boger, é uma opção segura, ou seja, nós podemos confiar e usar esse aplicativo aí para continuarmos a nossa fidelidade? Sem dúvida alguma, prática, segura, confiável, já está no ar aí há mais de 2 anos, testada e é uma grande bênção. O segredo, pastor Luiz, pastor Rafael, é colocar primeiro Deus em tudo que realizarmos, em todos os dias, independente de onde estejamos. Pastor Luiz, só um detalhezinho, sim. Se alguém quiser conhecer o aplicativo 7Me e baixar, descarregar no seu celular, vai aparecer na tela agora aqui a indicação onde você encontra na Apple Store, Google Play, ou um código aí que você aponta ao seu celular e você já pode descarregar o aplicativo e tê-lo à sua mão para continuar colocando primeiro Deus na sua vida e tudo aquilo que você faz. Maravilha, o QR Code já aparece na sua tela e você pode então conhecer e baixar esse aplicativo. Agora, pastor Rafael e pastor Boger, a gente também adora a Deus quando a gente prega o Evangelho, quando a gente fala de Jesus, amor escrito com sangue. Pastor Boger, nessa situação de que mudou tudo, essa revolução dos últimos dias e tal, fale pra gente sobre o amor escrito com sangue, a Semana Santa, a pregação do Evangelho nessa semana. Pastor Luiz, amigos, a Semana Santa, na verdade, ela não mudou. Ela só está sendo intensificada de uma das ênfases que nós já tínhamos preparado. Aqui nesse material, nesse DVD, nós temos aqui as músicas, nós temos aqui os 7 filmes da série, nós temos os apelos do pastor Luiz Gonçalves. Era já uma opção fazer na casa. Isso já fazia parte do projeto? Já fazia parte do projeto. Uhum. Nós estamos agora intensificando isso com a TV Novo Tempo, com as redes sociais, além do DVD que você pode fazer na sua casa, no seu pequeno grupo, você vai fazer também de forma particular ou pessoal, familiar, no seu telefone, no seu equipamento, lá via Novo Tempo, com o pastor Luiz Gonçalves ao vivo e Arautos do Rei também. Isso vai ser uma grande bênção. É parte do projeto que está sendo ampliado simplesmente agora, nesse momento de crise, que não podemos ter grandes momentos de reuniões, grandes concentrações evangelísticas, como era o nosso grande sonho, nessa grande celebração dos 50 anos. Pastor Rafael, e esse material está disponível aonde? Onde eu consigo esses materiais todos? Bom, todos os materiais estão disponíveis no nosso site, adventistas.org. Vai aparecer o link aí onde você pode ir diretamente no projeto da Semana Santa. E um detalhe importante, nós vamos ter programação, pastor Luiz, de 4 a 12 de abril. Ou seja, aumentou um dia. Aumentou um dia. Quer dizer, então a coisa, sábado, além de não ter sido cancelado, ainda aumentou um dia. E aumentaram os materiais. Exatamente. O pastor Boger preparou para Páscoa, preparou uma série de coisas. Nós vamos começar sábado, dia 4, e vamos terminar domingo, dia 12. Que é a Páscoa. Que é a Páscoa. Que é a Páscoa. E sempre às 20 horas, é isso, né? Sempre às 20 horas. Agora, tem um detalhezinho interessante. A primeira Páscoa aconteceu num contexto muito parecido. A primeira Páscoa, lá no Egito, as famílias também estavam em quarentena. Também estavam reclusas, numa noite em que Deus orientou. Êxodo 12,
Domingo de manhã de Páscoa, a ideia é que cada família se reúna e faça uma celebração familiar pessoal na sua casa da primeira Páscoa, sonhando com a libertação, olhando para o Cordeiro que salva e também com a eterna esperança da volta de Cristo. Uau, maravilha. Eu agradeço muito, pastor Boga, suas explicações, pastor Rafael, e agradeço porque todo esse material está disponível para você, meu irmão, para você, minha irmã. Eu queria fazer um apelo para você se envolver na Semana Santa. Não importa como você vai fazer, você pode ter até outras ideias, mas os materiais estão disponíveis. Vamos todos arregaçar as mangas e transformar a maldição numa bênção, o vírus do mal, e agora vamos viralizar a esperança e vamos levar essa palavra que cura, que salva e que liberta. Amor escrito com sangue, Semana Santa, 4 a 12 de abril. Vai ser power, uma bênção. Falando em bênção, nós estamos recebendo aqui com muita alegria o nosso líder da Igreja para a América do Sul, presidente da nossa igreja, pastor Ayrton Köhler. Ele tem uma mensagem especial para o seu coração. O tema é um olhar de esperança. Abra o seu coração, pegue a sua Bíblia, prepare-se. Pastor Ayrton, feliz sábado e obrigado por estar aqui. Obrigado, pastor Luiz. Feliz sábado para você que agora está pronto para adorar a Deus e abrir a sua Bíblia. Esse sábado é um sábado bem diferente para a maioria dos adventistas do sétimo dia. Normalmente, nesse horário, nós estaríamos na igreja, adorando juntos, mas por prudência, por proteção, por respeito às leis, nós vamos enfrentar essa crise do Covid-19, que é o novo coronavírus, adorando juntos aqui na Novo Tempo. Você pode imaginar que esses dias têm sido extremamente pesados para nós, com reuniões, com discussões, com análises, com videoconferências e com intensa oração para coordenar essa mudança tão inesperada e que afetou a rotina das nossas sedes, das igrejas, escolas, hospitais, de todas as instituições da igreja e especialmente de cada membro da nossa comunidade. Eu imagino que você consegue compreender o que significa coordenar mais de 28 mil templos, com 2,5 milhões de membros, 8 países falando vários idiomas diferentes, culturas diferentes, realidades de contaminação diferentes e ainda normas complexas de cada governo para a gente enfrentar a crise. O nosso comitê de crise aqui na sede sul-americana trabalhou intensamente e o mesmo aconteceu em cada sede administrativa da igreja. Mas eu quero garantir uma coisa para você. Nós nunca ficamos desesperados nem alarmados, porque a gente sabe que esse barco tem um capitão, que é Jesus Cristo, e nós estamos aqui apenas como instrumentos dele para realizar tudo o que deve ser feito neste momento. Tudo que nós decidimos, tudo que nós recomendamos nesses últimos dias foi baseado em 4 palavras que para nós valem como princípios: a prudência, a fé, a adoração e a missão. Quando eu falo em prudência, é porque essa é a nossa responsabilidade social. Por isso nós atuamos intensamente na orientação e na prevenção do contágio em todos os ambientes reais e virtuais da igreja. Tudo o que nós estamos fazendo pode parecer exagerado agora, mas vai parecer insuficiente depois. Nós entendemos que o nosso papel é de ser uma voz de equilíbrio, uma voz de cuidado no momento de pânico, medo e desespero. É por isso que eu tenho que agradecer agora a todos os líderes, pastores e membros da família adventista que têm sido responsáveis e prudentes, não apenas compreendendo a necessidade de suspender os nossos cultos, mas também fazendo o seu melhor para ajudar a igreja e apoiar a comunidade neste momento de tantas mudanças. É incrível a gente ver a unidade e a solidariedade da igreja. A segunda palavra e o segundo princípio é a fé. É curioso que alguns veem um conflito entre a prudência e a fé. Mas eu quero dizer para você que a igreja adventista não vê esse conflito, porque a prudência não é inimiga da fé. A prudência não substitui a fé. A prudência é uma atitude de fé. Essa prudência, quando usada corretamente, nos leva a ter mais fé. Ela faz com que a gente reconheça que Deus está no comando de tudo. E neste momento de crise, um mundo cheio de medo precisa de uma igreja cheia de fé, que confia plenamente no Senhor e sabe que é Ele quem permite qualquer situação, mas também é Ele que decide quando pôr um ponto final.
O terceiro princípio, ou a terceira palavra, é adoração, porque nós estamos preocupados e trabalhando para oferecer o máximo de opções virtuais possíveis para manter a qualidade da adoração da nossa comunidade. A maioria das igrejas estão fechadas, mas eu acredito que muitos corações continuam abertos. A crise não diminui a necessidade de Deus, pelo contrário, ela aumenta ainda mais essa necessidade. E a adoração de hoje, aqui na Novo Tempo, ela tem um temperinho especial. Vocês estão vendo que eu estou usando aqui uma roupa que é um pouquinho diferente do convencional. Esse aqui é o uniforme dos líderes de jovens adventistas. Você já ouviu o pastor Carlos Campitelli falando que hoje nós estamos celebrando o Dia Mundial do Jovem Adventista. E eu estou dentro dessa celebração, mesmo que no formato virtual. E o meu uniforme é uma homenagem à nossa juventude. Eu sei que tinha um grande movimento preparado para hoje, no que nós chamamos de Global Youth Day, com jovens na rua, servindo e salvando. Eu sei que muita gente planejou, organizou várias atividades que acabaram suspensas. Mas meu pedido a você, que é jovem adventista, que está com fogo para fazer alguma coisa diferente, aproveitem as redes sociais, onde os jovens estão todos conectados, plugados e mantenham o movimento vivo com criatividade. E façam as outras ações que o pastor Campitelli já apresentou para vocês aqui também. Mas voltando ao tema da adoração, eu quero deixar para você 3 pedidos que estão por trás de tudo aquilo que a gente fez. Primeiro, aproveite bem esse tempo disponível em casa ou com a sua família para ter uma adoração verdadeira. Você sabe que em casa ela pode também acontecer com qualidade, mas você também pode acabar dominado ou dominada pela distração e o sábado acabar perdendo o seu significado. Ou então, durante a semana, o tempo livre que apareceu por aí pode permitir com que a sua mente seja inundada com conteúdos virtuais que lhe afastem de Deus. Segundo, lembre também que a sua fidelidade a Deus, ela não depende do presencial ou do virtual, mas ela depende do seu compromisso espiritual. Por isso, mantenha sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas, porque isso, não importa o lugar, também é adoração. E eu também queria pedir que você não esqueça de que esse modelo de adoração que nós estamos tendo hoje e que poderá durar mais alguns sábados é uma ação de crise. Não se acomode com esse conceito virtual, pensando no seu conforto, se desconectando do real e acabar comprometendo a sua saúde espiritual. Mas nós estamos pensando também na missão. E sabe por que nós levamos em conta essa palavra e esse princípio? Porque nós somos a extensão viva e moderna do ministério de Jesus. E a gente precisa pensar, o que Jesus faria se ele estivesse numa crise como essa? Eu acredito particularmente que ele seria respeitoso por um lado, porque ele sempre obedecia às orientações legais e oficiais que não estavam em conflito com seus valores. E ele também fazia tudo pelo bem do próximo. Ele ia respeitar, ia ser prudente, mas por outro lado, eu imagino Jesus levando uma mensagem de orientação e esperança às pessoas. Você sabe que essa crise tomou o mundo de surpresa e acabou criando o caos que a gente está vendo. Mas, por favor, pensa comigo um pouquinho. Para quem estuda a Bíblia, essa crise não é tão estranha assim. Nós não sabíamos quando e nem como ela poderia acontecer, mas as profecias já tinham nos avisado que situações como essa aconteceriam, que elas seriam repentinas e que nós precisávamos estar preparados. É exatamente o que nós estamos vendo agora. Você acha que nós devíamos ficar calados diante disso? Por que não apresentar essas boas novas com equilíbrio, com respeito pela sensibilidade do momento, mas com amor pelas pessoas que buscam uma resposta, que querem segurança e esperança? Lembre de uma coisa, esconder esse remédio do paciente agora pode ser fatal. Por isso, use os meios virtuais, use os seus contatos reais, use a sua experiência pessoal para oferecer uma mensagem positiva, para testemunhar da sua fé e para oferecer mais do que só palavras, mas oferecer conhecimento bíblico às pessoas que estão ao seu redor. Por favor, não perca esse momento falando do que todos falam e deixando de falar do que todos precisam. Mas eu quero convidar você a abrir sua Bíblia agora. É o momento da Palavra de Deus. Lembrando que nós estamos juntos aqui na Novo Tempo
porque muita coisa mudou nos últimos dias. Nós começamos a semana passada, quase 15 dias atrás, falando do coronavírus. E estamos terminando essa semana paralisados por ele. Nós iniciamos com muitos planos, eventos, reuniões, projetos, e estamos terminando com a maioria das igrejas fechadas. Isso é só uma amostra de como o futuro é incerto. Ele não nos pertence. Tudo pode acontecer da forma mais inesperada e muito mais rápido do que a gente imagina. Nós precisamos estar cada dia nas mãos de Deus. Porque a história vira muito rápido, nós temos que estar preparados. Agora, vamos viajar no tempo e encontrar um dos personagens mais marcantes do Novo Testamento. Paulo, o apóstolo preparado e escolhido diretamente por Deus. Gosto de Paulo porque foi um homem que falou com inteligência, ensinou por experiência e escreveu com sabedoria. Alguém que sabia o que era fidelidade, mas também conhecia o que nós estamos passando agora, sofrimento. Paulo era um cidadão romano e ainda falava hebraico, aramaico, grego e latim. Era grande, mas era um homem de aparência frágil. Uma descrição não oficial informa que Paulo tinha cerca de 1,50 m, era calvo, as sobrancelhas grossas, pernas tortas e com uma deficiência visual. Quando você junta todas essas características numa única pessoa, você vê que isso não o destacava positivamente entre os outros. Só que é o seguinte, Paulo foi um dos maiores teólogos de todos os tempos e foi quem estabeleceu os fundamentos da teologia cristã. Ele foi um viajante incansável. Se você lê tudo o que ele fez, você calcula, isso dá mais ou menos 16 mil quilômetros, que devem ter tomado por volta de 280 dias de viagem para alcançar os não alcançados e para fortalecer os que já estavam convertidos. Paulo também foi um tremendo escritor. Observem na Bíblia, ele preparou o conteúdo de 14 dos 27 livros do Novo Testamento. E mais, ele é o protagonista de 120 dos 260 capítulos do Novo Testamento. Ele era grande, foi um plantador de igreja destacado nos seus dias. Ele estabeleceu naquela época, naquele contexto, pelo menos 14 novas congregações. Eu estou só dando um panorama de quem era Paulo para você. Além disso, Paulo foi um pregador profundo. Ele foi responsável por 11 dos 30 sermões que são apresentados no livro de Atos. E quando você fecha uma visão de Paulo, você olha que os seus escritos foram também o fundamento da reforma protestante, que resgatou a base da nossa fé. Paulo não foi um homem qualquer, não. Por isso é que ele tem autoridade para servir de base para a mensagem que nós vamos ter nessa manhã. Mas Paulo, além dessa grandeza toda, ele também experimentou bem de perto o sofrimento. Paulo foi apedrejado lá em Icônio, você conhece a história? Foi levado como morto para fora da cidade, mas ele se levantou e foi pregar em Derbe com as manchas de sangue ainda secando sobre a sua roupa. Junto com Silas, ele foi açoitado e preso em algumas das piores prisões daquela época. Mas ele cantou, testemunhou e batizou. Paulo foi preso em Filipos, foi expulso em Bereia, foi ridicularizado em Atenas, foi considerado louco em Corinto, foi apedrejado na Galácia e ainda assim queria pregar em Roma. Sabe por quê? Porque ele nunca deixou de ter um olhar de esperança. Foi esse olhar que fez toda a diferença na vida de Paulo, nos seus escritos e no seu testemunho pessoal. Ele aprendeu a ver a vida com outros olhos. E é por isso que, apesar de todo o sofrimento, ele foi um vencedor, capaz de dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas quando nós falamos de crise, de sofrimento, de calamidade, Paulo é uma autoridade no assunto. E é por isso que eu quero convidar você a aprender de Paulo, aprender pelo menos 4 lições que vêm daquilo que Paulo viveu e também daquilo que Paulo escreveu. A primeira lição você encontra comigo na Bíblia. E se você tiver sua Bíblia, pegue a Bíblia aí agora. E se não puder, use algum equipamento eletrônico que você tem nas mãos para ir ao livro de 2 Coríntios, capítulo 4 e o verso 17. Ali tem o primeiro texto
e a primeira lição que a gente aprende do apóstolo. Veja o que ele diz aí. Você está encontrando ainda, mas eu já vou lendo aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Observe bem, primeiro, Paulo nos ensina a enxergar além da crise. Interessante, isso tem que chamar a nossa atenção. Você acha que Paulo podia chamar a sua tribulação de leve? Ele foi preso 7 vezes, ele foi chicoteado 5 vezes, ele foi espancado 8 vezes, ele sofreu 3 naufrágios em 30 viagens de barco. A gente precisa aprender com ele. O segredo não estava no que Paulo sofreu, mas na maneira como ele encarou o que ele sofreu. O seu olhar estava em Cristo e o seu compromisso era com a missão. Por isso, quando ele enfrentava o sofrimento, ele via o sofrimento de Cristo por ele. Ele olhava além. Quando ele encarava a tribulação, ele via o resultado na vida de pessoas transformadas. Ele enxergava além. Na balança de Paulo, o peso da glória era ouro e o peso da tribulação era palha. É por isso que Ellen White nos desafia a experimentar o lugar de Paulo. Você sabe que Ellen White é uma pessoa que Deus chamou para um ministério especial e as palavras dela nos ajudam a entender a Bíblia e são especiais para nós também. E ela diz assim: se Paulo, perturbado de todos os lados, perplexo e perseguido, podia chamar as suas tribulações de leves aflições, de que poderá queixar-se o cristão de hoje? Quão insignificantes são as nossas tribulações em comparação com as muitas aflições de Paulo. Elas não merecem ser comparadas com o eterno peso de glória reservado para o vencedor. Pense comigo, a crise não é o fim da esperança. Como Paulo, aprenda a enxergar além da crise. Hoje as pessoas só estão vendo crise, ameaça, isolamento, contaminação, só falam das mortes contabilizadas. Não é difícil enxergar, falar e reclamar disso. Mas a minha pergunta é: quem vai ser capaz de enxergar além disso? Quem vai ser capaz de levantar sua voz com palavras de fé, coragem e esperança, dizendo que Deus nunca prometeu uma vida fácil, mas Ele garantiu que a chegada valeria a pena? O problema, todos vêm. Quem vai ser capaz de enxergar a solução? Quem vai ser capaz de compartilhar a verdadeira solução? E vou dizer para você, a verdadeira solução não está no fim da contaminação, ela está no encontro da verdadeira salvação. Experimente enxergar essa crise com um olhar de esperança como Paulo. A maneira como você vê determina o que você vê. A segunda lição de Paulo está num outro texto bíblico, numa outra mensagem ensinada por ele, e um dos textos menos compreendidos dele por aí. Muita gente polemiza ao redor disso. Mas eu quero convidar você para ir comigo à Bíblia, ao livro de 2 Coríntios, a segunda carta de Paulo a essa igreja, capítulo 12, e os versos 9 e 10. Veja aí na sua Bíblia, eu tenho a minha Bíblia aqui, procure aí no seu equipamento eletrônico, na sua Bíblia, marque esses versos. Eu queria que você sublinhasse enquanto eu vou falando, porque tudo isso aqui são lembranças que no momento mais difícil da crise, naquilo que ainda virá, você pode ler outra vez e dizer: meu Deus, renova a minha confiança. Veja aí a segunda lição, 2 Coríntios capítulo 12, versos 9 e 10. Diz assim: então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sob mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas. Olha só, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é o quê? Então é que sou forte. Aí vem a segunda mensagem de Paulo. Quando eu estou fraco, é que eu sou forte. E ele nos diz, a gente pode crescer com a crise. Paulo estava falando aqui do que ele mesmo chama de espinho na carne. Provavelmente, ele se referia aqui a um problema de saúde que o incomodava, que o ameaçava. E ele pediu cura, ele pediu solução a Deus, mas o espinho continuava lá. Que espinho era esse? Possivelmente era uma dificuldade na visão, uma miopia,
um astigmatismo ou algo mais sério como um glaucoma, nós não sabemos exatamente o que era. Mas uma coisa fica clara, com um espinho na carne que afetava a sua visão e fazia com que ele escrevesse letras grandes, algumas vezes tivesse que ditar suas cartas, ele aprendeu a enxergar a vida com outros olhos. Ele se tornou maior com aquilo que poderia ter feito dele alguém menor. Essa dificuldade fez o grande Paulo tornar-se totalmente dependente da graça de Deus. Por isso ele foi capaz de afirmar que era forte justamente porque ele era fraco. E note, as orações de Paulo eram poderosas. Ele orou e a prisão de Filipos tremeu e o carcereiro se salvou. Ele orou e 276 pessoas foram salvas de um naufrágio impressionante. Mas pelo seu problema físico, ele orou 3 vezes e às 3 Deus disse não. É nesse momento que um olhar de esperança faz toda a diferença. Paulo entendeu que o não de Deus significava sim. E a partir daí ele trocou o lamento pela gratidão. Ele trocou a tristeza pela missão. Ele entendeu que quando Deus nos manda por caminhos difíceis, Ele nos dá os calçados mais fortes. É isso mesmo. Se você pensa que Deus só nos abençoa com coisas boas, olhe para a cruz. A pior forma de condenação foi o nosso grande presente de salvação. Não se esqueça, muitas vezes o fundo do poço ensina lições que nunca seriam aprendidas no topo da montanha. É por isso que outra vez Ellen White lembra que o Senhor pode tirar vitória daquilo que poderá parecer para nós confusão e revés. Nós estamos em perigo de nos esquecermos de Deus, de olhar para as coisas que se veem, em vez de contemplar pelos olhos da fé as que não se veem. Olhe para essa crise com um olhar de esperança e permita que Deus lhe faça crescer. Ele pode fazer isso de pelo menos 2 maneiras na sua vida. Primeiro, usando a crise para fazer você repensar a sua própria vida. O momento do medo, da ameaça, da enfermidade ou da perda normalmente nos faz reavaliar relacionamentos, prioridades e decisões. Ou Deus vai lhe ensinar através da crise, levando os seus olhos ao céu. Nas horas difíceis, a gente descobre que não tem a força, que não tem o poder, que não tem a autoridade que imaginava, que as ameaças são muito maiores do que nós mesmos. É nessa hora que a gente pode buscar socorro do céu. E pode acontecer que isso seja feito só por medo dos problemas. Não importa. Deus não abandona nenhum filho sincero que vai a Ele, mesmo que seja só por medo de problemas. É a grande chance do reencontro. Ele sabe que a lágrima do presente vai significar o sorriso da eternidade. Por favor, permita que aquilo que faz você sofrer também faça você crescer. A terceira lição está mais uma vez no ensinamento do apóstolo Paulo. E eu quero convidar você para abrir a Bíblia em Romanos, por favor. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, e os versos 35 até 39. Romanos, capítulo 8, versos 35 a 39. E aqui, para mim, está uma das declarações mais bonitas, tocantes e emocionantes do apóstolo Paulo, que num momento como esse que a gente está vivendo, tem que ser lembrada e tem que nos ensinar uma grande lição. Veja aí na sua Bíblia, Romanos 8, 35 a 39. Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Agora veja só, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo nos ensina a confiar aqui num Deus
que é maior do que as crises. Charles Swindoll lembra que as dificuldades, elas não apagam as promessas de Deus. O tratamento cruel, ele não escapa aos olhos de Deus. E as provações, elas não diminuem o interesse de Deus. Por favor, não esqueça que as crises são passageiras, mas Deus é eterno. Deus é maior. Deus é maior que um vírus. Deus é maior que o medo. Deus é maior que a ameaça. Você não precisa se curvar diante de uma pandemia se você pode se ajoelhar diante de Deus. Ela é uma ameaça real, eu sei que é. E nós temos que tomar todos os cuidados que estão sendo orientados. Mas o principal cuidado é ter a certeza de que nós estamos nas mãos de um Deus que é maior do que a pandemia. Por que pânico? Por que desespero? Por que medo? Se nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E essa é uma lembrança do próprio apóstolo Paulo. Seja prudente, claro, tome todas as precauções, faça o isolamento, fique longe das aglomerações de pessoas, mantenha uma distância segura dos outros e cuide da higiene das mãos. Mas, por favor, também descanse no cuidado de Deus. Você fez a sua parte? Você protegeu a você mesmo e as outras pessoas? Por favor, então confie no Deus que é maior do que qualquer possibilidade métrica que Paulo apresentou aqui. Ele vai cuidar da sua vida, ele vai cuidar da sua saúde, vai cuidar da sua família, do seu trabalho, das suas finanças e do seu futuro. Por favor, mantenha ativo esse olhar de esperança. E eu vou garantir uma coisa para você: a ansiedade, sem dúvida, será controlada pela fé. A quarta lição que Paulo deixa para a gente está em Filipenses capítulo 4. Abra sua Bíblia aí, Filipenses capítulo 4. Talvez este seja um dos textos mais conhecidos de Paulo, fáceis de serem lembrados. Filipenses capítulo 4 e o versículo 13. Você conhece de memória, você conhece de cor, você lembra disso muitas vezes, mas eu quero confirmá-lo agora. Paulo diz assim: tudo posso. Você pode até repetir comigo se você sabe de cor aí. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está lembrando a gente aqui de que é Deus quem nos sustenta em qualquer crise. E Ellen White, quando se fala sobre esse tema, ela faz uma pergunta provocante, mas em seguida apresenta uma resposta confortante. Ela pergunta assim: o Salvador abandonará você, deixando-o a lutar sozinho? Aí ela responde: não, nunca. Mas ela continua: nunca, porém, ele disse aos discípulos que eles não teriam provações, nenhuma renúncia que suportar ou nenhum tipo de sacrifício que fazer. Acredite, Deus aumenta a sua fé, provando sua fé. Primeiro ele ensina você a se ajoelhar, para depois lhe ensinar a levantar. É nas batalhas mais difíceis que Deus prepara os seus soldados mais fortes. Veja que tremendo o que mais Ellen White diz, e eu gosto dessa citação dela porque dá um panorama da história, não só do momento atual. Ela fala assim: a terra é o lugar de preparação para o céu. O tempo passado aqui é o inverno do cristão. Aqui os ventos gelados da aflição sopram sobre nós e as ondas de angústia rolam contra nós. Mas no futuro próximo, quando Cristo vier, sofrimento e lamentação terão fim para sempre. Então, será o veraneio do cristão. Todas as provas serão findado e não haverá mais doença e nem morte. Isso está claro para você, isso está claro para nós. Eu às vezes fico me perguntando, como é que nós vamos sair dessa crise? Essa visão nos ajuda a encarar e sair mais fortes. Nós vamos sair melhores do que nós entramos. Nós vamos sair mais cuidadosos com os nossos hábitos de saúde. Nós vamos sair mais solidários, entendendo que soldados solitários não vencem batalhas. Nós vamos sair mais conscientes da fragilidade da vida, do mundo, das superpotências e dos poderes humanos. Nós vamos sair dessa crise mais convencidos de que estamos muito perto da realização da nossa grande esperança. Nós vamos sair dessa crise mais preparados para enfrentar os dias em que nós viveremos em pequenas comunidades e aparentemente sem proteção nenhuma contra as ameaças do mundo.
Será que nós vamos sair dessa crise mais dispostos a cumprir a missão, a compartilhar salvação, não importando a condição? Qual o verdadeiro efeito que essa crise vai ter sobre nós? Nós vamos deixar que Deus a dirija e vamos sair mais fortes. Você pode enfrentar essa crise apenas apoiado na mídia, nas autoridades ou nos profissionais de saúde. Eles estão fazendo um trabalho tremendo e fundamental, mas eles lidam só com os desafios dessa pandemia. O nosso olhar de esperança nos coloca diante daquele que lida com o grande conflito, daquele que trabalha no presente, prepara o futuro e garante a eternidade. É por isso que eu quero lhe desafiar a ter uma confiança completa no Senhor, para que Ele faça você mais forte, enquanto todos se sentem mais fracos. A crise é realmente difícil de ser enfrentada. Não é fácil neste momento ter um olhar de esperança. O mundo está assustado com os mais de 200 mil, chegando aí a 240 mil casos diagnosticados de coronavírus e as quase 10 mil mortes que nós já contabilizamos. Nós também estamos com medo, afinal, são milhares de histórias que tiveram um final triste. Mas uma dessas histórias me impressionou muito. Com certeza você ouviu falar de Li Wenliang, um médico de 34 anos, chinês, e que é considerado responsável por chamar a atenção do mundo para esse novo vírus. No final de dezembro de 2019, depois de atender algumas pessoas com sintomas respiratórios agudos, ele chegou à conclusão de que aquilo se tratava de uma versão mais agressiva de um vírus que já era conhecido e que matou mais de 700 pessoas no início dos anos 2000. Esse jovem médico oftalmologista tentou chamar a atenção das autoridades, mas não deu certo. Depois de voltar ao Hospital Central de Wuhan, o Dr. Li atendeu vários pacientes. Um deles, uma mulher com glaucoma. Ele não sabia que essa mulher tinha sido infectada com o novo coronavírus. E no dia 10 de janeiro, Li começou a tossir. No dia seguinte, ele passou a ter febre. E 2 dias depois, Li foi internado. Lá do seu leito no hospital, ele compartilhou pelas redes sociais as suas últimas palavras. E ele disse: se tivessem ouvido a minha mensagem e compartilhado as informações, teria sido muito melhor. Li morreu às 2h58 da manhã, no dia 7 de fevereiro desse ano, deixando a sua esposa grávida e o seu filhinho de 5 anos. Essa história me impressiona porque é exatamente a história de alguém que viu o que ninguém estava vendo. Um oftalmologista que enxergou o perigo e tentou alertar as pessoas enquanto havia esperança de deter o surto. Alguém que tentou espalhar uma mensagem que não foi ouvida. Na verdade, a sua mensagem foi ouvida e alcançou o mundo, mas só perto da sua morte. As autoridades chinesas reconheceram a descoberta e o Dr. Li foi considerado um herói que morreu para abrir os olhos do mundo para aquilo que estava por vir. Nós também precisamos enxergar o que ninguém vê. Precisamos alertar as pessoas não com a mensagem de pânico, de terror, mas com um olhar de esperança que nos ajude a ver além das crises, confiando que quanto mais escura for a noite, mais precioso será o amanhecer. Nós podemos aprender com as mensagens de Paulo e com a história do Dr. Li, que apenas um olhar de esperança e um compromisso com a salvação poderão fazer a diferença neste momento. Enfrente essa crise com precaução, mas também enfrente essa crise com oração. Sempre lembrando de que quando você fala com Cristo, você também fala de Cristo. Aí acontece o contágio do bem. As suas palavras transmitem mais segurança. O seu olhar viraliza mais esperança. E este momento de medo e destruição pode se tornar uma oportunidade de vida e de salvação. O meu pedido a você, neste momento, é para que você não fique paralisado pelo medo, mas peça a Deus agora, junto comigo, para que o Espírito Santo lhe levante, lhe ponha em ação, para que você tenha a capacidade de enfrentar a crise com esperança, para que você enxergue mais além, mas de maneira especial, que você seja uma voz positiva para ajudar as pessoas a entender o momento
e ao mesmo tempo se aproximarem do Senhor, para que no momento da maior crise eles tenham suas maiores oportunidades e encontrem uma nova vida. Minha pergunta é: Deus pode contar com você num momento como esse? Será que nós podemos juntos assumir o compromisso no final dessa mensagem de que nós vamos segurar mais forte nas mãos do Senhor? Nós vamos aprender com Paulo, nós vamos entender a história do Dr. Lee e nós poderemos fazer a diferença neste momento para nós, para a igreja e para a comunidade, ajudando a prevenir o vírus, mas ajudando também a espalhar salvação. Vamos orar? Curva a sua cabeça onde você está e vamos pedir a bênção do Senhor. Pai querido, eu te agradeço por este momento de adoração virtual que tivemos agora. A nossa adoração, Pai, ela pode ser virtual, mas o Senhor é real. E o Senhor pode estar em todos os lugares, em cada casa ou em qualquer ambiente onde alguém esteja acompanhando agora a abertura da Tua palavra e essa mensagem que nós tivemos. O meu pedido apenas, Senhor, é que o Senhor nos ajude a entender claramente o momento em que estamos vivendo, mas não apenas com os olhos ou com o olhar que todos têm, enxergando apenas aquilo que todos veem, mas que o Senhor nos ajude a enxergar além, a recordar os conselhos e as orientações de Paulo, a recordar as profecias que vêm da Bíblia, a renovar nossa esperança e a entender que além da crise estão os braços amorosos do Senhor, que no meio da crise estão pessoas que precisam de uma palavra de esperança e que dentro da crise estamos nós que queremos aprender a depender mais do Senhor. Meu Deus, nós não sabemos o que virá nos próximos dias. Quão grave e complicado pode ficar o problema. Há muita perspectiva, há muita profecia, há muita previsão, mas nós queremos, Senhor, levantar a nossa cabeça, seguir em frente, fazendo tudo o que nos cabe como cidadãos, com a prevenção, com o cuidado, seguindo as orientações, mas acima de tudo, nós queremos continuar confiando que se a crise será mais forte ou menos forte, se ela será mais longa ou menos longa, o Senhor estará no comando de todas as coisas. Dá-nos esta certeza, dirige a nossa vida e permanece ao nosso lado, hoje e sempre. Nós oramos em nome do nosso amigo, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.